Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Doutor, o nosso tema de hoje, com certeza, é um tema aí que faz parte aí da vida de muitas pessoas, que é o ronco e a apneia do sono. Existem diferenças, por exemplo? Um está muito ligado ao outro? São duas entidades diferentes, mas geralmente consequentes. Quem ronca nem sempre tem apneia, mas quase 100% da população que tem apneia também ronca. Então são interligados, sim, um é consequência do outro, mas não necessariamente quem tem um tem que ter o outro. Então o que é a apneia do sono? Vamos lá, deixa eu explicar o que quer dizer. O ronco quer dizer apneia. O ronco é o barulho da passagem do ar através da via aérea. Geralmente ocorre todo na via aérea superior, por trás do nariz até o final da garganta. Então é nessa região que ocorre o ronco. Então é a vibração das estruturas da garganta pela passagem do ar forçada, de uma forma mais forçada e com a estrutura contribuindo para que isso ocorra. A apneia é quando ocorre, além do ronco, um colabamento, é como se a estrutura da garganta se fechasse e impede total ou quase totalmente, acima de 90%, da passagem do ar, do fluxo do ar até a via aérea inferior. Eu vou explicar de uma forma simples para quem está ouvindo entender. Imagine uma garrafa uma garrafa PET, de refrigerante ou de água. Se você começar a soprar e aspirar, essa garrafa estando vazia, aquele movimento do ar entrando e saindo vai fazer um barulho no plástico, não vai? Vai. Então esse aí seria o ronco. Se você inspirar, puxar o ar de dentro da garrafa o máximo que puder, puxa até o máximo, ela vai chegar uma hora que ela vai colabar, vai fechar a garrafa. Isso aí seria uma apneia. O ar não tem mais como continuar saindo e a estrutura toda colaba. Então isso aí seria uma apneia. A impossibilidade do ar continuar fluindo e descendo até o pulmão. Então, no caso, existe uma relação muito forte entre o ronco e a apneia. Existe, como eu disse. A apneia é quase sempre uma consequência do ronco. É muito raro ocorrer apneia em quem não ronca. Existem 3 tipos de apneia. Existe a apneia obstrutiva, que é a mais comum, que é exatamente por dificuldade na passagem do ar através da estrutura da garganta, digamos assim. É a mais comum e essa é sempre consequente ao ronco. Existe a apneia central, que ela é provocada por problemas geralmente neurológico, uma falha no comando do cérebro sobre a respiração. Então essa daí não tem participação necessariamente de ronco e ela não tem participação das estruturas da garganta. É o cérebro que não mandou o comando do movimento respiratório ocorrer. E existe a apneia mista, que é uma mistura desses 2 tipos. Então, nas apneias centrais, não necessariamente tem que ter ronco. Nas apneias obstrutivas, sim, precisa roncar para ter apneia. E existem, por exemplo, como é que a gente consegue identificar que tem apneia? A apneia, na verdade, assim, o que acontece? Quem tem apneia, geralmente tem sintomas que alertam a pessoa a ter apneia. Primeiro, é a própria ocorrência da apneia. É raro uma pessoa que durma sozinho ou que nunca tenha alguém por perto para vê-la dormindo. Então ela é fácil de se observar. Se a pessoa estiver respirando, roncando, e no meio do ronco tiver uma parada na respiração, a pessoa força, tenta puxar o ar não flui, ele para de respirar, dura em média 10 segundos ou mais. Se isso ocorrer, já se pode suspeitar de apneia. Se a pessoa dorme sozinha, não tem ninguém para observar, ela pode apresentar sinais no dia a dia de que isso está ocorrendo. Que sinais seriam esses? Sensação de cansaço ao acordar, é como se a pessoa não tivesse dormido a noite inteira, não tivesse dormido bem à noite. Sonolência diurna, irritabilidade, tendência a ganhar ou perder peso. São sinais que podem aparecer de alerta. E a pessoa tem que estar atenta para isso, porque a apneia pode apresentar consequências gravíssimas para a saúde da pessoa. O ronco não. O ronco geralmente a consequência é mais para a relação interpessoal. Para quem está do seu lado. Exatamente. Né? Incomoda quem está do seu lado.
Quem ronca geralmente nem sabe que ronca, a menos que seja alertado sobre isso. Mas a consequência para a saúde de quem ronca, só quem ronca, não é grave, não tem problema maior. Contudo, a apneia sim, a apneia pode trazer consequências gravíssimas para a saúde da pessoa, inclusive morte súbita. Não é comum, felizmente a morte súbita não é comum, mas é um evento que tem que ser considerado sim. Quer dizer que no caso a apneia pode causar morte? Pode. A apneia, as consequências mais diretas sobre a saúde da pessoa são sobre o sistema cardiovascular, quer dizer, coração e a circulação sanguínea. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela diz o seguinte: já foi diagnosticada com a apneia do sono, né? E passaram para ela um aparelho chamado CPAP. Sim. Isso por si só resolve isso? O CPAP é uma das boas opções, não é a única, mas é uma das boas opções para resolver o problema de apneia do sono. Tem que se estabelecer bem qual é a causa da apneia. Ela geralmente é multifatorial. E como eu disse, o ronco ele vem como consequência de um colapsamento das estruturas da garganta. Pode ter alterações na estrutura crânio-facial, quer dizer, uma maxila ou uma mandíbula com a formação que favorece o ronco. A amígdala ou a adenoide de uma criança, por exemplo, que também pode roncar e ter apneia, muito volumosas. A própria forma da faringe ser mais estreita, a base da língua ser posteriorizada, a epiglote ser posteriorizada. Então, tem algumas estruturas da garganta que podem favorecer o ronco e, consequentemente, a apneia. Se for identificada uma causa específica, essa causa tem como ser corrigida e resolver o problema. Quando são muitos fatores envolvidos, geralmente não se consegue a solução do problema através de uma cirurgia ou de um tratamento específico. Então, nesses casos, o CPAP é uma boa e, muitas vezes, definitiva solução. O problema é que o CPAP é um mecanismo artificial de auxílio à respiração. Como é que funciona o CPAP? Como eu disse, a apneia ocorre por um colapsamento das estruturas da faringe, ela fecha a faringe. E isso ocorre por uma pressão negativa que se cria na via respiratória. À medida que o aparelho do CPAP cria uma pressão positiva permanente, evita que ocorra esse colapsamento. Só que, como eu disse, é um aparelho artificial, você vai dormir com uma máscara e ele vai estar a noite inteira lhe auxiliando na respiração, criando essa pressão positiva. À medida que cria essa pressão positiva, anula a possibilidade de apneia. Mas nem todo mundo se adapta. Não é um equipamento fácil de adaptação, não. Outro problema do CPAP é custo. Não é um equipamento barato. Nem todo mundo pode pagar para um CPAP. Mas que é, sim, uma ótima opção de tratamento em casos específicos, é sim. Existe tratamento para o ronco? Existe. Agora, como eu disse, caso a caso. Não tem um tratamento que seja universal. Tem que ser avaliado paciente a paciente. E caso ocorra a identificação de um fator mais importante, por exemplo, a obstrução nasal. Tem gente que tem problema de nariz, hipertrofia do corneto, desvio de septo, polipose nasal, um adenoide muito grande que está na saída do nariz para o começo da garganta, que obstrui a passagem do ar através do nariz. Então, se o problema for só esse, a cirurgia é 100% resolutiva. Ela acaba com o ronco e acaba com a apneia. Se o problema for hipertrofia de amígdala, a cirurgia acaba com o problema. Mas é como eu disse, não é tão frequente, principalmente em adultos, que seja um único causador do ronco e, consequentemente, da apneia. Geralmente é multifatorial. Na criança, a causa mais comum de ronco e de apneia é a hipertrofia adenoamigdaliana, quer dizer, adenoide e amígdala grandes, que são 100% solucionáveis com o procedimento cirúrgico. Agora, nesse assunto que a gente está aqui tratando hoje, a apneia do sono e o ronco, qual é a importância que tem, por exemplo, o exame da polissonografia? A polissonografia é o exame que monitora uma noite de sono do paciente. Nesse monitoramento, ele avalia roncos, se ocorrem roncos, avalia se ocorrem apneias, a quantificação dessa apneia, que isso é muito importante. É o exame, digamos, padrão ouro para análise de ronco e apneia. Não existe no mundo nenhum exame mais completo para fazer a avaliação de um paciente que ronca e suspeita que tem apneia. Então, ela avalia o ronco, como eu vinha dizendo,
avalia a frequência de apneias e hipopneias. Hipopneia é um intermediário, é mais do que o ronco e menos do que a apneia, que também pode influenciar e causar problemas de saúde para o paciente que tem esses eventos. Avalia a saturação sanguínea, avalia a frequência cardíaca durante uma noite inteira, e ele pode ser feito de duas formas. Pode ser feito num laboratório, que além desses parâmetros que eu citei, ele vai também avaliar a parte de eletroencefalograma, outras partes mais neurológicas, digamos assim. Ou pode ser feito em domicílio hoje em dia. Hoje a gente tem preferido lançar a mão da parte de exame domiciliar por vários motivos. Primeiro, ele é mais simples de se realizar, mais barato, obviamente, analisa os parâmetros mais importantes. A parte neurológica é só quando a gente suspeita de apneia central, que é importante. Quando a gente suspeita de apneia obstrutiva, que é a mais comum, a parte neurológica não precisa ser avaliada. E é basicamente suficiente para fazer a análise completa do paciente que tem ronco e apneia. Um exame tão completo como esse, por exemplo, ele é feito geralmente em pessoas que têm algum tipo de sintoma. Por exemplo, eu posso de repente chegar na sua clínica, doutor, eu queria fazer uma polissonografia para ter alguma resposta, mesmo sem saber se eu ronco, se eu tenho apneia. Também seria indicado nessa situação? Qualquer pessoa pode fazer a polissonografia. Porém, o problema da polissonografia é que é um exame difícil de ser interpretado. Não é um exame que qualquer pessoa pode interpretar. Qualquer pessoa que pense em fazer uma polissonografia tem que pensar em ter segmento também com um médico de sua confiança para saber analisar aquele exame e orientá-lo na conduta posterior. É um exame, como eu estava explicando, ele é cheio de minúcias e não é fácil de ser avaliado. Então, para o paciente pensar em fazer o exame, levar para casa e ele mesmo olhar achando que sabe interpretá-lo, não vai conseguir quase nada. Não vai conseguir nada. Doutor, muitas vezes acordo com o meu próprio ronco, sem oxigênio. O que fazer? Sem oxigênio, dá a entender que ele está tendo apneia. Se ele acorda com um ronco mais forte, que parou a oxigenação do sangue, leva a crer que ele está tendo apneia. Se isso for frequente, como eu disse, as consequências podem ser muito graves para a saúde desse paciente. A pessoa que tem apneia frequente, a apneia ela se divide em 3 graus. A apneia leve, moderada e severa. Obviamente, quanto mais forte for a apneia, quanto mais intensa ela for, maiores são os riscos de comprometimento para a saúde. Aí, como eu estava dizendo, a apneia ela tem consequências principalmente sobre o sistema cardiovascular. A pessoa que tem apneia pode ter tendência à hipertensão. Tem gente que não controla a hipertensão que tem porque tem apneia. Diabetes, AVC, várias doenças podem ser desencadeadas ou agravadas por quem tem apneia do sono. É uma doença realmente grave do ponto de vista potencial. Mas é comum a apneia? Muito. Estima-se que a população mundial, dependendo obviamente do país, os países em que a pessoa, a população é mais obesa, tem uma frequência, uma incidência de ronco e apneia maior. É um dos fatores de risco maior para ter apneia e para ter ronco, é a obesidade. Então, num país como os Estados Unidos, que a população tem um índice de obesidade maior, estima-se que em torno de 30% a 50% da população tem apneia. É altíssimo índice para uma população. Em países mais magros, essa taxa ela cai muito, depende muito realmente de estilo de vida da população. Obesidade e sedentarismo são 2 fatores de risco importantíssimos para a pessoa desenvolver ronco e apneia. E você curando a apneia, você cura essas outras doenças que você falou agora aí? Não, não cura. Ameniza. O que acontece? Nem todo mundo que tem diabetes, nem todo mundo que tem hipertensão, nem todo mundo que teve um AVC, o teve por causa da apneia. Agora, como eu disse, ela potencializa a possibilidade de surgir um evento desse, e ela agrava o evento quando ele já existe. Quem é hipertenso, se tem apneia, vai ter uma maior dificuldade de controle sobre essa hipertensão. À medida que resolve a apneia, a hipertensão passa a ser controlada com muito maior facilidade. É esse o objetivo de um tratamento, evitar um agravamento. Doutor, pois não.
A população que ronca, e principalmente a que tem a apneia, ela tem 5 vezes mais possibilidade do que a população que não tem apneia de desenvolver hipertensão. Tem 2 vezes mais possibilidade de ter um infarto agudo do miocárdio e tem 2 vezes mais possibilidade de desenvolver diabetes, por causa do problema que poderia ser resolvido com uma certa facilidade. Então, é um problema realmente que tem que ser resolvido com o máximo de urgência, né? A nossa ouvinte pergunta aqui, eu não sei se ela disse que o esposo dela dança ou ronca muito a noite toda, né? O que quero saber se isso prejudica os pulmões. Ele hoje está com 13 dias internado na UTI com a Covid e os pulmões não conseguem abrir. Isso tem alguma coisa a ver, alguma relação? Não, provavelmente não. O ronco, por si só, como eu disse, ele não traz consequências mais importantes para a saúde. Se o marido dela, além de ronco, tem apneia, a longo prazo ele pode causar problemas no pulmão também. É raro, não é tão comum, é mais comum esses outros tipos de problemas que eu falei, mas o pulmão ele é também vascularizado, ele precisa que circule sangue para a gente viver. E quando a pessoa tem apneia, pode desenvolver uma situação chamada hipertensão pulmonar. A circulação sanguínea para o pulmão pode aumentar a pressão e levar a um problema chamado cor pulmonale, que é gravíssimo para o pulmão, mas não é tão comum. Então, eu acredito que o marido dela, pelo que ela me disse aí, não deve ser um desses pacientes, não. Deve ter sido a complicação realmente do Covid e não relacionado com o ronco. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor Enio, ele é um anjo. Ele operou minha filha. Ela tinha 4 anos de problema de garganta. Ela tinha 4 anos de idade. Hoje ela tem 18 anos. Desde que ele operou ela, que ela nunca sentiu mais uma crise de garganta. Ele é um excelente profissional, doutor Enio. Um abraço a você, obrigado pela sua participação. Doutor, tem outra pergunta aqui chegando. A ouvinte conta o seguinte, que o filho dela se operou em 2010 de adenoide de garganta. Algumas semanas está percebendo aí que ele está roncando e tem dificuldades de respirar. O que será? O problema de amígdala adenoide, geralmente quando é resolvido em definitivo. Muita gente pensa que são problemas que podem voltar. Excepcionalmente raro voltar um adenoide. A amígdala nunca volta. Na maioria desses casos, que a criança é operada e algum tempo depois começa novamente a roncar, esse problema decorre de obstrução da via aérea nasal. Alguma obstrução nasal geralmente causada por rinite, por alguma inflamação da mucosa nasal ou algum outro problema que tenha surgido no nariz. Como eu disse, voltar adenoide é excepcional, é coisa raríssima, muito, muito rara mesmo, então a gente nem pensa inicialmente nisso, pensa principalmente em alguma coisa obstruindo o nariz, dentro do nariz, não por trás. Outra pergunta aqui, ronco alto e tem um momento que parece que me engasgo, o que é que pode ser? Esse momento em que ele parece que se engasga, pode ser apneia. É exatamente isso aí, a pessoa vai respirando, chega um ponto em que a respiração ela é interrompida. Essa interrupção geralmente é pelo colabamento da estrutura da faringe e dá uma sensação de engasgo. Quando o próprio paciente está acordando, geralmente já tem uma apneia mais severa. Então esse paciente ele deve se investigar esse tipo de evento, saber se ele tem apneia. Primeira coisa, saber se tem apneia. E segunda coisa, quantificar essa apneia. Porque como eu disse, uma coisa é você ter uma apneia leve, o tratamento é de um tipo de magnitude. Outra coisa é você ter uma apneia grave, que aí já exige um tratamento muito mais drástico e mais imediato. Como é que ele pode saber? O exame padrão ouro, como eu disse, é a polissonografia. É quem vai realmente monitorar o sono do paciente e avaliar se ele tem ou não esses eventos. Quem tem uma vida, por exemplo, de atividade física, pode, por exemplo, evitar a apneia ou não? Diminui bastante a chance. Fatores de risco para desenvolver ronco e apneia são muitos. Como eu disse, os principais, obesidade é um deles, tá certo? As alterações da estrutura da faringe, que são anatomicamente inatas, quer dizer, a própria a genética da pessoa determina. Sedentarismo. Quanto mais flácida for a mucosa, quanto mais flácida for a musculatura, maior a chance de ocorrer o colabamento, o fechamento dessas estruturas da garganta. Então, a pessoa que pratica atividade física regular, ela tem tendência a ter um tônus muscular, quer dizer, o músculo ele tem, mesmo na situação de repouso, uma certa rigidez. E isso é conferido
de uma forma maior as pessoas que praticam atividade. Quanto mais flácido for esse músculo, menor é o tônus. Quanto mais rígido ele for naturalmente, sem estar contraído, maior é o tônus. E quanto maior for o tônus, menor a tendência da pessoa roncar e de ter apneia. Tem mais pergunta aqui chegando? Bom dia, Marcos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Enio. É porque minha mãe, ela tem Alzheimer, ela tem 80 anos, ela sente muita tontura, escuta um chiado, ela não diz coisa com coisa, mas só que ela tem, tipo, querendo vomitar e não vomita, não tem nem sequer o cuspe para sair para fora. Essas coisas assim. Aí algumas pessoas já me falaram que isso podia ser labirintite. Eu queria que você me informasse qual os sintomas de labirintite, se é isso mesmo que ela tem. E aí, doutor Enio? Bom, o sintoma de labirintite mais clássico é a tontura. O paciente, para ter labirintite, o nome correto, na verdade, não é labirintite, o nome correto é labirintopatia. A labirintite é um processo inflamatório infeccioso do labirinto, raro, mas popularmente todos os problemas de labirintite de labirinto são conhecidos como labirintite. Então vamos tratar dessa forma. Labirintite, o principal sintoma é tontura. Se o paciente tem tontura, a gente pode suspeitar sim de labirintite. Agora, há outros sintomas associados que são mais comuns. Por exemplo, quando vem uma crise mais forte da tontura, acompanhada de suor frio, náusea, às vezes vômitos. Esses são sintomas bem indicativos de labirintite. Pelo que ela me disse, a senhora mãe dela tem sintomas também típicos da senilidade, do próprio envelhecimento, da dificuldade para deglutir, próprias do Alzheimer, que também tem dificuldade de expressar os próprios sintomas, e tem alguns sintomas também típicos do processo natural de envelhecimento do ouvido. O ouvido, quando a gente vai perdendo a função natural dele, tanto diminui a audição, como pode gerar esse chiado, esse barulho que ela reclama que tem no ouvido. Então, provavelmente ela não tem só um problema, tem vários problemas associados aí, pelo que ela me relatou. Doutor Enio, eu ronco muito, diz aqui a nosso ouvinte, né? Se eu me deitar de papo para cima, minha garganta fica cheia, mesmo acordada. É normal isso? Perfeito. A posição que mais favorece o ronco e, consequentemente, a apneia é a posição supinada, quer dizer, de papo para cima. Para as pessoas que roncam, essa é a pior posição para a pessoa se deitar. Então, é evitar deitar nessa posição, porque realmente favorece o colabamento das estruturas da faringe, aumenta o ronco e aumenta muito a possibilidade de apneias. Essa sensação de garganta cheia pode ser pela vibração das estruturas da garganta, ou pode ser já a própria estrutura colabando e tendendo a apneia. Mesmo se ela diz que tem mesmo acordada, seria bom monitorar isso durante o sono, pedir alguém para observar e ver se ela realmente está desenvolvendo a apneia. Porque, como eu disse, a consequência de apneia pode ser bem mais séria para a saúde, ao contrário do que acontece no ronco, que não tem consequências maiores. Doutor Enio Lobo, médico otorrino, está na clínica Cardioquid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Os telefones 3417-1016 ou WhatsApp 98154-4453. Ele volta quarta-feira aqui no nosso Panorama 95. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Bom dia a todos. 8 horas e 14 minutos, confirmando 8h14.